carregando. Pronto, Vitor, já está gravando. Mas, Dani, muito obrigado, Dani. Nada. Eu acho que a gente pode começar então agora, né? Hoje, pessoal, nós vamos estar falando sobre vocabulário. Hoje a gente vai estar estudando mais vocabulário. A gente vai fazer uma aula com foco maior no estudo no nível da palavra. Então, na aula anterior, nós tivemos uma aula focada mais em compreensão textual, onde nós analisamos alguns textos. E a partir de agora, nos nossos encontros, a gente vai fazer uma série meio que progressiva. Então, hoje, a gente vai começar a estudar mais a nível da palavra, da estrutura da palavra. Então, a gente vai focar mais em vocabulário hoje. Na próxima aula, talvez comigo ou com a Martina, a gente vai focar mais em frases e orações. Então, a nível estrutura de orações e frases. E aí, na aula seguinte, a gente vai começar a focar mais em parágrafos e textos para que, de certa forma, de forma mais gradativa, vocês consigam aperfeiçoar a compreensão de texto, certo? Então, hoje a gente vai falar sobre prefixos e sufixos. Alguém sabe me dizer o que são prefixos e sufixos? Alguém aí se voluntaria? Alguém já ouviu? Antes ou depois? Antes ou depois? Eu lembro. Perfeito, Elisa, é isso mesmo. Agora você consegue me dar um exemplo? Não, de exemplo assim é difícil. Eu sei mais ou menos o conceito. Sem problema nenhum. O que você falou já contribui bastante. É basicamente isso mesmo. Prefixos são partículas que aparecem antes das palavras e sufixos são partículas que aparecem depois das palavras. A partir disso, quando você entende o significado de cada prefixo ou sufixo, isso expande o seu conhecimento de vocabulário, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui uma apresentação e a gente vai acompanhá-la no decorrer dessa aula, certo? Vamos voltar aqui para o primeiro slide, que eu passei um pouquinho. Olha, eu vou pedir desculpa, galera, porque esse website que eu estou usando, onde tem um slide, ele tem alguns anúncios. Então pode ser que no meio de uma apresentação para outra vocês vejam algum anúncio, mas acho que a gente consegue acompanhar assim mesmo. Então vamos lá. Em inglês a gente usa a palavra affixes para denotar tanto prefixos e sufixos, prefixes and suffixes. Existe também uma outra partícula que são os infixes, que são afixos que ficam dentro de palavras, mas a gente não vai falar sobre eles hoje. A gente vai focar nos mais comuns, que são os prefixos e os afixos. As palavras em inglês, em toda língua, elas têm uma base, uma palavra base que a gente chama de raiz. Então, palavra base ou palavra raiz, root word ou base word, é a mesma coisa. Então, vocês estão vendo aqui, olha, root words and base words, é a mesma coisa. Palavras raízes ou palavras bases. Um exemplo de uma palavra base é cook. Vocês conseguem ver aqui? Cook is a base word. É uma palavra base. Cook significa cozinhar, certo? E a partir dessa palavra, a gente pode usar prefixos e sufixos para mudar o significado dessa palavra. Então, se eu usar, por exemplo, o prefixo un, que denota negação, eu posso ter a palavra uncook. Se eu adicionar o sufixo ed, e aí eu transformo a palavra cook em cooked, eu posso transformar a palavra em cozido. Então, cooked significaria cozido. Uncooked seria não cozido, alguma coisa assim. Normalmente existe uma palavra que seria um antônimo, então cooked, cozido. Aí nós temos a palavra raw, que é cru, mas também a gente pode usar um prefixo para mudar o significado. Então, um desses prefixos que eu mencionei é o an. An denota negação, como eu falei anteriormente. Nós temos também os sufixos. Um sufixo muito comum é o ed. Ele é bem parecido com o que nós temos em português de IDO. Então, por exemplo, cooked, se você pegar a palavra cozinhar e colocar ela no passado particípio, você tem a palavra cozido, né? Então, esse ed é o equivalente ao ido em português. Vamos continuar aqui.
Um outro prefixo muito comum na língua inglesa é o im. Vocês conhecem a palavra possible, que significa possível? Possible. Deixa eu escrever aqui no chat. Possible. Então, possible que significa possível. Usando o prefixo im, eu posso transformar a palavra possible em impossible. Então, é um prefixo muito comum. Então, nós temos também a palavra polite, que significa educado. E aí nós temos o prefixo im, transformando a palavra em impolite, que seria mal educado, por exemplo. Em português, nós nunca vamos traduzir ao pé da letra. Então, é sempre interessante você encontrar uma palavra equivalente ao significado em inglês, certo? Então, nós temos aqui impossible, impolite, usando o prefixo im. Nós temos um outro prefixo bastante parecido, que é o in, com N, ao invés do M. Então, você tem a palavra visible em inglês, que significa visível, olhando para acompanhar no chat. E aí você pode usar o prefixo in para transformar a palavra visível em invisible. Logicamente, invisível, certo? Nós temos aqui também infamous. Um outro prefixo muito comum em inglês é o none. None. E aí você vai perceber que em português a gente tem vários prefixos equivalentes para o none. None, no geral, significa não. Então, vocês conhecem a palavra stop, que significa parar? Stop. Usando o prefixo none, eu posso transformar stop em non-stop, que aí poderia ser alguma coisa sem parar, alguma coisa contínua, certo? E algumas vezes, como eu falei anteriormente, a tradução vai ficar um pouco diferente, porque a gente não traduz ao pé da letra, a gente traduz para aquilo que faz sentido no nosso idioma. Então, se eu for usar a palavra non-stick, stick significa grudar, certo? Colar. Então, se eu estiver falando desse tipo de panela que está aparecendo aqui, ó, non-stick, eu falaria não grudar. Como é que eu chamo esse tipo de panela aqui em português? Essas que a gente frita o ovo e não gruda. Alguém aí manja de culinária? Antiaderente? Exatamente. Exatamente, é exatamente esse sentido. A gente não precisa traduzir ao pé da letra, mas o sentido, a tradução equivalente seria essa. Deu para entender? É importante que vocês, a gente tenha essa troca aqui, eu perguntando, vocês respondendo, para a gente acompanhar melhor, tá, galera? A gente também tem o prefixo des, que também é muito comum em português e tem o mesmo sentido de negação. Então, desorganize. Então, organize significa organizado. Se eu adicionar o prefixo, eu tenho a palavra desorganize, que significaria desorganizado. Que com certeza não é o quarto da Bruna, porque o quarto da Bruna é muito organizado. Eu tenho certeza disso. Nós temos também a palavra obey, que significa obedecer, né? Então, se eu adicionar o prefixo disobey, logicamente eu tenho aqui a palavra desobedecer. Um outro prefixo muito comum em inglês é o miss, M-I-S, que denota erro, denota fazer alguma coisa errada, alguma coisa da forma errada, certo? Então, por exemplo, se eu tenho a palavra understand, certo? Que significa entender, acho que vocês já conhecem, né? Quem estiver acompanhando, estiver respondendo positivamente, vai dando um legalzinho aí. Então, understand significa entender. Se eu adiciono o prefixo mes antes de understand, eu vou ter a palavra misunderstand. E aí eu traduziria como? Como é que você traduziria misunderstand? Já que você sabe que mis significa fazer alguma coisa errado e understand significa entender. Então, seria, por exemplo, entender mal, entender errado alguma coisa, certo? Misspell, então a gente tem a palavra spell, que significa soletrar. Se eu adicionar o mes antes, eu vou ter a palavra misspell, que significa soletrar errado, ou escrever alguma coisa errado, certo?
Nós temos aqui também o prefixo an, que significa não também. Vocês tem uma canção muito popular, Unbreak My Heart. Uma música bem antiga, talvez vocês conheçam. Então, un significa não. Então, se eu tenho, por exemplo, ali a palavra lucky, vocês estão vendo ali na imagem, lucky que significa sortudo, alguém que tem muita sorte. Se eu colocar o an antes de lucky, eu vou ter a palavra, eu poderia dizer não sortudo, mas teria uma palavra equivalente a isso em português? Qual seria o oposto de sortudo? Sei lá, alguém azarento, Azarado. né? Azarado, exatamente. Obrigado, Elise. Unbelievable. Nós temos aqui a palavra believable, que significa algo que é acreditável, algo que você pode acreditar. Believable. E se eu colocar o un antes de believable, eu vou ter a palavra inacreditável. Unbelievable. Inclusive, galera, todo mundo acompanhando o chat aí, vamos usar essa palavra unbelievable aqui, olha, para explicar uma coisa. A palavra, a base word, nesse caso, a palavra base, a palavra raiz, é believe. Palavra muito comum aí, a galera conhece, que significa acreditar, crer, certo? Believe. Se eu uso o un antes, e se eu uso o able no final, eu tenho a palavra base, que é believe, o un, que é o prefixo, e o able, que é o sufixo. E aí eu tenho a palavra inacreditável. Mais uma aqui para você, é a palavra over. Over significa too much. O que é too much? Too much é demais da conta. Então, por exemplo, se alguém trabalha muito, trabalha significa, trabalhar em inglês é work, né? Work, tá aqui no chat. Vocês devem conhecer, deve ter aquele amigo que trabalha demais, mais do que deveria. Então a gente pode dizer que essa pessoa, ela overwork. Overwork, ela trabalha demais da conta, sabe? Então, overwork. Então, over, quando vem antes de uma palavra como sufixo, ele tem esse sentido de demais da conta, mais do que o necessário. A palavra over, sim, tem um significado isolado que é terminar. Então, vocês já devem ter ouvido a expressão game over, então, o jogo terminado. Mas over, antes de uma palavra como sufixo, significa demais da conta, mais do que o necessário. Então, overcooked. Lembra da palavra que a gente viu no começo? Cooked, ou seja, cozido. Então, se algo está overcooked, foi cozido mais do que o necessário. Tá vendo aqui? Acho que é só um frango queimado que tem aqui na imagem, né? Dramatic. Então, dramatic. Quem aqui nessa turma é dramatic, é dramático, Dani? Me diga aí quem delas é mais dramática que tem. Deixa eu ver aqui pela cara. Eu acho que a mais dramatic de vocês é a Elise. Com certeza é a Elise. Então a gente pode dizer que a Elise, ela é over dramatic. Ela é dramática demais da conta, né? Ela até mandou um emojizinho aqui sorrindo, porque ela concordou. Então, over dramatic, dramático demais da conta. Então, over é basicamente isso. O sufixo over significa algo que é demais, too much. Certo? O próximo prefixo aqui que a gente vai falar é o under. Under significa embaixo, beleza? Então, em inglês, a gente tem a palavra underwear, certo? Wear tem dois sentidos. O wear como verbo significa vestir, certo? E o wear como substantivo significa vestimenta. Então, se você sabe agora que under significa por baixo ou de baixo e wear significa vestimento, o que é que você acha que significa a palavra underwear? Dê um chute aí, sem medo de errar. Quem se habilita? Então, é bem simples, né? Under significa por baixo, algo que está por baixo ou de baixo. E wear significa vestimenta, então
a palavra underwear em inglês é usada para se referir a roupas íntimas, ou seja, cuecas, calcinhas, sutiã. Isso em inglês a gente chama de underwear, ou seja, roupas que as pessoas vestem por baixo das outras roupas. Beleza? Underwater. Então a gente tem a palavra water aqui, que significa água, certo? Water, que significa água. E aí a gente tem a palavra underwater, que significa debaixo d'água, basicamente. Certo? Debaixo d'água. Ops. É bem simples o prefixo under. Ah, sim, a gente também tem o prefixo re, que é bem parecido com o re em português, que é o re. Então, re significa to do it again, fazer alguma coisa de novo, certo? Então, recycle, que significa reciclar. Recount, que significa recontar. É muito importante que vocês estejam anotando tudo isso aí, tá, pessoal? Para vocês terem a oportunidade de revisitar esse vocabulário depois. Só uma pausa aqui antes da gente continuar. Vocabulário em inglês, na verdade, em qualquer língua, se você não se expõe, se você não revisita aquele conteúdo com frequência, ele eventualmente vai ser perdido. Então é importante que vocês façam as anotações, beleza? E aí depois tirar um tempinho. Na verdade, existe uma teoria que diz que você precisa ver uma palavra, pelo menos entre 8 a 12 vezes, em momentos diferentes, para que você realmente aprenda aquela palavra. Então, se você estiver vendo só aqui agora e depois você não revisitar esse conteúdo, muito provavelmente seu cérebro, que processa as informações e guarda só o que ele considera relevante, ele vai esquecer isso aqui, tá? Então é importante que vocês tentem anotar. O chat está aqui aberto, tá bom? Se vocês tiverem alguma pergunta, podem mandar aqui também que eu esclareço, beleza? E aí a gente continua, vamos lá. Pre, o prefixo pre significa antes, certo? Pre significa antes. Então, por exemplo, essa daqui é fácil. Essa daqui é tão fácil que vocês não vão nem querer responder porque é fácil demais, mas eu gostaria que alguém se voluntariasse. Então, school, não sabe o que significa escola, certo? Então, se a gente tem a palavra preschool, o que é que vocês acham que significa? Pre, que significa antes, e school, que significa escola. O que é que vocês acham? Pré-escolar, professor? Exatamente. É aquele período antes da primeira série, que a gente chama de alfabetização, jardim de infância, blá blá blá, que é a pré-escola. Bem legal. A gente também tem preview, que preview é visualizar alguma coisa antes. Então, alguns produtos, quando você compra, eles te dão um preview, ou seja, uma amostra antes de você adquirir. Sub, a gente tem aqui o prefixo sub, que é bem parecido com under, certo? Sub significa por baixo ou de baixo. De baixo. Então, subordinate, ou seja, subordinado, alguém que trabalha embaixo de alguma outra pessoa. Submarine, que é o tal do submarino. Então, teve a história do submarino recentemente, né? Então, sub é algo que denota algo de baixo, embaixo, certo? E super, que é o oposto de sub. Super significa acima ou por cima. Então, superhuman, algo sobre-humano. Supermarket, que seria um supermercado, certo? Um outro prefixo muito comum na língua inglesa, que também aparece no português, é o inter, que significa entre. Então, deixa eu colocar aqui no chat. Inter, entre. Então, eu tenho, por exemplo, a palavra international, que é algo que é entre nações, internacional, international. Se eu digo, por exemplo, interstate, state significa estado, certo? Estado. Então, por exemplo, a gente está no estado da Bahia, the state of Bahia. O que significaria interstate nesse sentido? Algo que se dá entre estados, beleza? Vamos dar uma olhada em um outro aqui. Aqui a gente tem também a palavra for, que significa antes.
certo? For, basicamente, o prefixo for significa antes, ou seja, algo que vem antes. Então, forecast é o que em inglês a gente chama de previsão do tempo. Então, weather forecast, weather, que significa tempo ou clima, certo? Ali se o tempo está ensolarado ou chuvoso. Aí, weather forecast, em inglês, a tradução é previsão do tempo, beleza? Tá aí no chat mais um para vocês anotarem. Foresee. See significa ver, certo? Enxergar. Então, foresee, basicamente, significa prever alguma coisa, certo? Vamos dar uma olhada aqui em outro. The, que significa down, ou seja, para baixo. Ou seja, descend, que significa descer. Degrade, que significaria degradar, certo? Nesse caso aqui, mais relacionado a pessoas. Vamos fazer o seguinte, a gente vai pular agora um pouco os prefixos e a gente vai focar um pouco nos sufixos, certo? Que são aqueles que vêm depois das palavras. Este slide que eu vou compartilhar com vocês vão ter a oportunidade de dar uma olhada depois, individualmente, vai estar lá na nossa pastinha, certo? E aí a gente vai focar um pouco agora nos sufixos. Deixa eu só chegar. Então a gente tem o sufixo, que é a partícula que vem depois da palavra er, que significa alguém que participa de alguma coisa. Então, certo? Alguém que participa de algo. Vou deixar aqui no chat. Então, por exemplo, teach significa ensinar, certo? Teach significa ensinar. Então, se eu uso o sufixo no final da palavra teach, eu tenho o quê? Teacher, ou seja, alguém que participa na atividade de ensinar, ou seja, ali o professor, beleza? Drive significa dirigir. Drive significa dirigir. Então, se drive significa dirigir, quando eu uso o sufixo no final de drive, eu escrevo a palavra driver. É alguém que participa nessa atividade de dirigir, ou seja, um motorista, piloto, motorista, alguma coisa do tipo, certo? Um outro sufixo muito comum na língua inglesa é o ust. Esse sufixo, na verdade, ele é um sufixo usado para a gente criar superlativos. Palavra estranha essa que o Victor está usando agora. Então, o que são superlativos? Todo mundo que sabe o que é um adjetivo? Então, um adjetivo é uma palavra que é uma característica de alguma coisa, né? Então, se eu digo, por exemplo, que... Deixa eu pensar aqui um exemplo. Então, se eu vou usar um adjetivo para... Vocês se conhecem pessoalmente aqui? Vocês já se viram pessoalmente fora do online? Sim? Pronto. Quem é a mais alta aqui da turma? Quem é aquela garota que é considerada titã, que ela é muito alta e ninguém consegue olhar no rosto dela? Deixa eu ver aqui. Pelas fotos eu tenho quase certeza que é a Milena. A Milena tem cara de que tem 1,90, que joga basquete. Tô certo? Não? Me diga aí, alguém aí que tem mais de 1,70 aqui na turma, não? Milena, você tem quanto de altura? Ok, Milena tem 1,58. Então vamos lá. Eu vou dar dois exemplos aqui para vocês, e aí vocês vão me dizer qual adjetivo que eu vou usar para Milena, tá? Então a gente tem em inglês a palavra tall, que significa alto, e a gente tem a palavra short, que significa baixo.
Qual desses adjetivos aqui eu vou usar para Milena? A Milena, ela é baixinha, né? Ela é short. Então, Milena is short. O segundo, ok. Então, Milena is short. Certo. Agora, se eu quisesse dizer, imagine que a Milena é a mais baixa da sala, a mais baixa da turma. Então, Milena, ela é a mais baixinha da turma. E aí todo mundo fica zoando ela. Então, eu vou dizer que Milena is the shortest in the class. In the class. Certo? Essa palavra shortest aqui, ela é um superlativo, ela é um adjetivo que entre um grupo é o maior. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer com Milena is the shortest? Milena é a mais baixa da sala. Certo? Então, basicamente isso. Esse sufixo ust, ele quer dizer o mais, certo? Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Small, que significa pequeno. E aí, se eu disser smallest, em português a gente não fala mais pequeno, né? Então, o correto seria o menor, beleza? Se eu tenho, por exemplo, a palavra strong, que significa forte, vocês estão anotando aí? Então, se eu tiver a palavra strongest, em português ela seria o mais forte, certo? Então, é basicamente isso para o sufixo est. Um outro sufixo muito comum é o que eu falei no começo, né, que é o ed. Então, como por exemplo a palavra play, que significa jogar. Esse ed, ele denota que alguma coisa foi feita, que alguma atividade já foi feita. Então, play, vocês devem conhecer o verbo play, que significa jogar. Então, se eu usar o ed no final, played, é algo que foi jogado, certo? Um outro sufixo muito comum também na língua inglesa é o ing, que significa estar fazendo alguma coisa. É o que em português nós chamamos de gerúndio. Vocês já devem ter visto isso aí na aula de português, né? Então, se eu disser, por exemplo, we are studying. We are studying. Eu estou dizendo que nós estamos estudando, beleza? Então, esse ing, ele é o equivalente ao NDO que nós temos no final das palavras em português, no final dos verbos, beleza? Então, isso aí também é importante anotar. Então, se eu tenho a palavra sing, que significa cantar, se eu adiciono um ing no final, vai ficar como? Deixa eu ver quem está acompanhando aí. Se eu adicionar o ing, vai ficar cantando, exatamente. Obrigado. Se eu tenho, por exemplo, a palavra dance, que significa dançar, e eu adicionar o ing no final, vai ficar dançando, certo? Então, dancing, dançando. É basicamente isso, galerinha. Um outro sufixo muito comum também é esse li, ou li no final. Ele é usado para transformar as palavras em advérbios. Então, por exemplo, a palavra coward, como vocês estão vendo ali na imagem, coward significa covarde. Então, se eu adiciono o li no final, eu transformo a palavra em covardemente. Cowardly. Então, alguém fez alguma coisa de forma bem covarde, fez covardemente, certo? Então, você tem a palavra happy, que significa feliz, alegre, contente, certo? E aí, se eu adiciono o LY no final, eu vou transformar a palavra em felizmente. Beleza? Então, basicamente, os sufixos são isso. Como é que isso pode me ajudar, Victor? Quando a gente está lendo um texto, é muito provável que a gente não conheça todas as palavras, certo? E algumas dessas palavras, elas vão ser formadas por sufixos e prefixos.
Se você tiver um conhecimento satisfatório dessas partículas, isso vai te auxiliar bastante quando você estiver tentando interpretar um texto, beleza? Então, eu vou compartilhar esse slide que eu usei hoje com vocês, vai estar lá na pastinha que a gente usa, beleza? E é importante que vocês revisitem esse conteúdo com mais frequência, é algo que vai levar poucos minutos, mas se você fizer diariamente, consequentemente, com certeza você vai ficar mais familiarizado com isso. Agora, eu queria mostrar para vocês uma lista com as palavras mais usadas em inglês, certo? Então, algumas dessas palavras vocês já conhecem, algumas delas podem ser novas para vocês, certo? E aí, a gente vai tentar fazer uma exposição dessas palavras, eu vou mostrar elas. E aí, quem tiver dúvidas, quem não conhecer, quem ainda não entendeu o contexto dessas palavras, pode perguntar, que aí eu esclareço, certo? Então vamos lá. A primeira palavra mais comum é a palavra the, que significa o, a, os ou as, que é o artigo, certo? Então essa aqui acho que todo mundo já conhecia, é uma palavra mais comum que nós temos em inglês. Nós temos aqui o verbo be, que significa ser ou estar em inglês. Uma coisa sobre o verbo be é que normalmente nós não dizemos I be, a gente não fala eu sou. Então a gente flexiona esse verbo. Então o verbo be na primeira pessoa, ele é escrito como am. Eu sou, I am. Vocês provavelmente já viram isso na aula de inglês. Se eu quero usar na segunda pessoa, a gente usa o is, she is, ou seja, ela é. Se eu quero usar na verdade, isso aqui é a terceira pessoa. Se eu quiser usar na segunda pessoa, eu uso are. You are, ou seja, você é. Então, a segunda palavra mais comum que a gente tem mais usada é o verbo be. Nós temos também aqui a preposição to, que significa para. Ok? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma frase aqui no chat e eu queria desafiar vocês a tentarem traduzir essa frase. Agora que vocês sabem que a palavra to significa para. Como é que ficaria essa frase aqui essa oração aqui em português? I go to school every day. O que é que vocês acham? Eu vou para a escola todo dia? Exatamente. Perfeito. Vamos dar uma olhada em outra palavra aqui. Of, que também é uma preposição, que significa de, certo? Ou do, ou da. Então, se eu dissesse, por exemplo, vocês já devem ter ouvido na série House of Cards, né? House of Cards. É uma série que é bem famosa aí. House of Cards. Então, house significa casa, né? Cards, nesse caso, significa cartas. Então, basicamente, casa de cartas, uma tradução meio livre, certo? Outra palavra muito comum em inglês é a palavra and, que significa e. Então, se eu disser, por exemplo, me and you, o que é que significa? Me and you. O que é que vocês acham? Me and you, basicamente, eu e você. Nós temos também a palavra a, o artigo a, que significa um ou uma, ok? Então, se eu digo, por exemplo, a cell phone, eu estou dizendo um celular. Em inglês é muito mais fácil porque a gente não precisa usar esse artigo no masculino ou no feminino. Então, se eu quisesse dizer, por exemplo, uma televisão em português, eu não ia dizer televisão. Eu preciso colocar no feminino um artigo. Em português, em inglês é a mesma coisa, a TV. Então, nesse sentido, o inglês é muito mais
prático, muito mais simples do que a língua portuguesa. Nós temos também a palavra in, certo? Que significa em, ou então no ou na, dentro de alguma coisa. Então, se eu disser que there's a book in my backpack. There's a book in my backpack. Então, esse in, ele significa na, ou seja, há um livro na minha mochila, no sentido de estar dentro, certo? In. Outra palavra muito comum em inglês é a palavra that, certo? Que significa aquilo ou aquele. Então, um exemplo para ilustrar é se eu disser, por exemplo, não sei se dá para ver aqui, mas ali, ó, tá vendo? Se eu disser que that is my painting. Ali, tá vendo para ver? That is my painting, ou seja, aquilo ou aquele é meu quadro. That is my painting. Beleza? Basicamente isso. Outra palavra muito comum na língua inglesa é a palavra have, que significa ter. Ou seja, se eu disser I have two brothers, o que é que vocês acham que significa? I have. Have significa ter, né? Então, se eu disser a frase I have two brothers, o que é que vocês acham? Bem simples essa daí. Quem se arrisca? I, que significa eu, né? Então, have, que significa ter. Two brothers. Exatamente. Obrigado, Milena. Ou seja, eu tenho 2 irmãos. Tá vendo? Em português, eu não digo eu ter 2 irmãos. Eu preciso usar uma flexão do verbo que é tenho. Em inglês, a gente não precisa fazer tanto isso de flexionar o verbo. É muito mais simples de conjugar os verbos em língua inglesa, certo? Você não percebe isso aí à medida que vocês vão aprofundando os seus estudos. Aqui a palavra que eu acabei de usar, I, que significa eu. I. É só a letra I maiúscula. Essa palavra ela é sempre escrita com letra maiúscula, tá, galera? Então, I, quando você quer dizer eu, é sempre escrito com a letra maiúscula. Ou seja, I have two brothers, eu tenho 2 irmãos. It, certo? Também é uma palavra muito comum, que significa isso ou esse. E também it pode significar ele ou ela, se você estiver se referindo a objetos ou a animais, certo? Então, se eu disser, por exemplo, this is my cup, ok? Esse é meu copo. It is blue. Ele é azul, certo? Então, você usar o pronome it, ele também pode significar ele ou ela, se a gente estiver se referindo a objetos ou a animais ou a cores ou outras coisas. For. For é uma outra preposição que significa para, certo? Então, deixa eu perguntar, vocês estão estudando para o Enem, certo? Como é que eu diria isso em inglês? We are studying for Enem. Nós estamos estudando para o Enem, beleza? For, ou seja, para. Not. Not significa não. É uma palavra muito comum, essa vocês já devem conhecer. Vamos pular ela aqui. On, que significa em ou sobre, certo? Então, on significa em ou sobre.
Se eu disser, por exemplo, a couch on the sofa, a cushion on the sofa. Eu estou falando o que aqui? A cushion, uma almofada no sofá. A cushion on the sofa. Uma almofada no sofá. Então, on significa no ou na, em, sobre alguma coisa, certo? On também significa, quando a gente está falando de aparelhos eletrônicos, ligar ou desligar, né? Então, ligado, desligado. Ligado, on, desligado, off. Beleza? Basicamente isso. Outra palavra muito comum na língua inglesa é a palavra with, certo? Que é uma preposição e o significado dela é com, ok? Então, se eu disser, por exemplo, I'm practicing English with some students. Então, o que é que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou praticando inglês com alguns estudantes, certo? Então, with, com. I'm practicing English with some friends. Ou seja, com alguns estudantes. Beleza? Outra palavra muito comum é o pronome he, que significa ele, certo? He, ele. Então, se eu disser, por exemplo, he is my friend. O que é que eu estou querendo dizer aqui? He is my friend. Ele, quem se arrisca? He is my friend. Eu estou querendo dizer que ele é meu amigo. Exatamente, he is my friend. Ele é meu amigo. Nós temos aqui uma palavra que é um falso cognato. Nós temos a palavra as, mas ela não é a palavra as em português. Essa palavra aqui, as, ela se refere a como, certo? Como no sentido de comparação. Então, se eu disser, por exemplo, as fast as a fast as a I don't know, fast as light. Então, eu estou dizendo rápido com a luz. Ou seja, eu estou usando aqui para comparar. Como, as. É muito comum essa palavra usada na língua inglesa para comparação. Outra palavra muito comum é a palavra you, que significa você, certo? Então, you. Então, se eu digo, you guys are very dedicated. Outra coisa sobre a palavra you, pessoal, é que em português nós temos a palavra você no singular e a palavra vocês no plural. Em inglês a gente usa o pronome you para os dois, certo? Então, se eu estiver usando no plural, ela vai ser entendida pelo contexto. Então, se eu digo you are very dedicated students. You are very dedicated students. O que, é que vocês acham que eu estou querendo dizer aqui? Vocês estão muito dedicados nos estudos. Exatamente. Very good. Então, como eu usei aqui estudantes, students no plural, aí você percebe que eu estou falando vocês. Então, vocês são estudantes muito dedicados. Muito obrigado, Liz. Outra palavra muito comum na língua inglesa é a palavra do, que significa fazer, ok? Fazer. Então, uma frase aqui muito fácil de vocês entenderem. Vamos lá, com a palavra do. Sim, uma coisa. Quando vocês verem as palavras em inglês, eu estou pronunciando aqui, mas quando vocês estiverem lendo, não se preocupem na pronúncia, certo? O foco, quando vocês estiverem tentando ali fazer a prova do Enem, é na interpretação. Então, vamos focar aqui. Eu vou até usar cognatos para ser mais fácil de entender. Então, se eu disser I like to do exercise,
Lembra bem no chat, se eu disser I like to do exercise. O que é que vocês acham que eu estou querendo dizer? Então, do significa fazer. Like é uma palavra aí muito comum, todo mundo conhece. Então, o que é que vocês acham que eu estou dizendo? I like to do exercise. Não precisa traduzir ao pé da letra, mas o que é que vocês acham que eu estou querendo dizer com essa frase? I like to do exercise. Se vocês não quiserem falar, podem só escrever no chat. É exatamente isso aí que a Elis colocou. I like to do exercise. Eu gosto de fazer exercícios. Perfeito, Elis, perfeito. Outra palavra é muito comum na língua inglesa, a palavra at, certo? Então, at, que significa em, quando a gente está se referindo a lugares ou horários, certo? Então, se eu digo, por exemplo, at school, eu estou querendo dizer na escola, é uma preposição. Se eu quiser dizer, por exemplo, at the library, certo? At the library, eu estou querendo dizer na biblioteca, certo? Tá aí outra palavra que é um falso cognato. Library, na verdade, significa biblioteca. Parece livraria, mas o significado mesmo é biblioteca. Então, se eu quiser dizer um horário específico, eu vou usar também a palavra at. Então, at 7 p.m., ou seja, às 7 horas, certo? Às 7 horas. Basicamente isso. Nós estamos chegando aqui ao final da aula. Deixa eu só falar de mais uma palavra, que é a palavra this, que significa isso. This significa este ou esta, esse ou essa, isto, certo? Então, se eu disser, por exemplo, this is a mouse. Vamos ver aqui? This is a mouse. O que é que eu estou querendo dizer? This is a mouse. Estou querendo dizer o quê? This is a mouse. Estou querendo dizer que isso aqui é um mouse, beleza? Isso é um mouse. Então, é basicamente isso. Essas são palavras que são essenciais para você entender um texto, ou quando você estiver lendo notícias, inclusive quando vocês estiverem fazendo a prova do Enem. Ela vai facilitar muito a vida de vocês, o conhecimento dessas palavras. E o que é que eu sugiro? Tanto essa lista das palavras mais comuns, a gente infelizmente não conseguiu cobrir todas, como aquele slide com os prefixos e sufixos. Eu vou compartilhar o material com vocês, e aí eu sugiro que vocês tirem um momento para revisitar. Uma coisa que eu gostava de fazer quando eu estava aprendendo inglês é, sempre que eu aprendi uma palavra nova, eu tentava escrever alguma frase usando aquela palavra. Essa é a melhor forma de você aprender uma palavra, porque você vai estar usando ela e colocando em contexto uma frase que você criou, certo? E hoje nós temos várias ferramentas aí de dicionários disponíveis. Eu vou deixar um link aqui, inclusive, um dicionário que eu uso bastante, caso vocês queiram usar, que é o Lingui, e também o próprio Google Tradutor. Então fica aí a dica, e a gente se vê na próxima aula. See you guys next class. Thank you for your participation. Muito obrigado pela participação. Até mais. Muito obrigado. Muito obrigado, viu, Vitor? Muito boa aula. Eu que agradeço. Até mais. Thank you. Bye, bye. Até. Boa noite. Fica com Deus.